Depois de anos do Luigi só sendo conhecida como Mario Verde, a Nintendo percebeu que esse jogo que estavam fazendo pro GameCube não encaixava no Mario. Então eles finalmente trouxeram a personalidade do Luigi para os jogos e assim nasceu o Luigi's Mansion. Luigi's Mansion foi lançado em 2001 para o GameCube como seu jogo de lançamento e com um remake para o 3DS em 2018. Essa sendo a versão do jogo que eu pude jogar para esse vídeo. O remake pro 3DS mudou algumas coisas aqui e ali, com o principal sendo a adição do Throw Bulb do segundo jogo para ficar mais fácil de capturar os fantasmas. Além de que os controles são bem diferentes por causa do 3DS, mas não vou falar muito sobre isso, já que isso é um review do jogo em si, não dos remakes e suas coisas. O jogo começa com o Luigi indo visitar sua mansão que ganhando e percebendo que na verdade era um truque dos fantasmas, com seu objetivo sendo salvar o Mario, que antes havia entrado na mansão, e é isso, vai salvar teu irmão. O jogo adiciona algumas coisas aqui e ali na história a partir de alguns diálogos, mas nada muito importante. Apesar da mansão ser bem grande, não deixe de te enganar, o jogo é bem linear. Se resume aí numa sala, limpar de todos os fantasmas, fazer outros objetivos, conseguir a chave e prosseguir. Mas isso não é um problema tão grande por dois simples motivos. A forma que você prossegue ser bem divertida e o jogo ser curto, tornando um jogo bem arcade. Começando pela apresentação do jogo, o jogo é bem bonito. Apesar que o Luigi é meio estranho no original, mas mesmo assim, o jogo é bonito. O jogo vai nessa direção de arte mais realista, diferente dos jogos futuros, algo que eu não sou muito fã, mas eu entendo o apelo. A trilha sonora também é muito boa, sem dúvida a melhor dos três jogos, se destacando pra mim, tema dos créditos, tema do IGED, música tema, o conceito do jogo gira em torno de capturar fantasmas, que é algo muito bom, apesar de não perfeito. Para capturar um fantasma você tem que acender a luz na hora certa e começar a sugar, com o processo de resistir à força do fantasma sendo bem frenético. Fantasmas comuns são bem simples de capturar, o mais interessante na parte deles é a parte de usar a luz na hora certa. Depois disso fica bem simples, apesar que muitas vezes o timing para usar a luz é bem irritante e a lanterna em si é bem falha, já que só de encostar a luz do fantasma deixa ele nocauteado, fica difícil de pegar o timing certo. Essa mecânica brilha mesmo na hora de enfrentar os Portrait Ghosts. Achar a fraqueza deles é a parte mais fraca, na maioria das vezes é só esperar o ponto fraco aparecer, mas fica mais divertido quando precisa usar o Game Boy Horror, sim, esse é o nome, pra escanear o coração deles, ou também interagir com algo que tá no cenário. Depois disso começa a parte divertida, você os captura como qualquer outro fantasma, mas bem mais difícil. E por ser bem mais difícil, a recompensa capturar os fantasmas perfeitamente é bem maior. Ao resistir de forma boa durante a captura dos Portrait Ghosts, você recebe pérolas. Pérolas dão dinheiro, dinheiro te dá um rank melhor no final do jogo, de novo dando uma ênfase no lado arcade. Só achei estranho que os fantasmas só derrubam pérolas, pequenas e grandes, mas nada além disso. Pera um minuto aí. Esse fantasma derrubou algo diferente. É uma... Cerveza Cristal. Cerveza Cristal. Apesar de tudo, o jogo não é perfeito. Como eu havia dito antes, o jogo pode ficar um pouco repetitivo, já que em toda sala você tem que fazer o mesmo padrão, mas não importo muito com isso, já que toda sala tenta fazer algo diferente. Agora para os problemas de verdade. Número 1, o jogo não tem fast travel. Pode parecer simples essa reclamação, mas isso se mostra bem aparente quando você consegue uma chave para andar de cima ou abaixo, já que o único jeito de ir para um andar para o outro é ir andando. Na teoria o jogo tem sim fast travel. Ao mirar o Game Boy Horror no espelho, você volta para a primeira sala da mansão, mas isso só ajuda mesmo quando você está muito longe. Um exemplo seria se você tivesse no terceiro andar e quisesse ir pro porão, você poderia sim usar um espelho para voltar ao começo, mas depois aí você vai ter que descer manualmente de qualquer forma. Número 2, os chefões fracos. Todos os chefes, com talvez a exceção do final, são bem esquecíveis e nem um pouco interessantes de se enfrentar. Metade dos bosses são só Portrait Ghosts que você tem que esperar antes de atacar. Nesse bebê feio aí você precisa desviar dos ataques dele e jogar uma bola na cabeça dele. Nesse outro bicho feio aí você precisa sugar os outros e jogar nele, que agora eu percebi que é quase a mesma coisa pro bebê, pra depois em ambos começar a sugar e depois repetir o processo. Os outros dois bosses, incluindo até o chefão final, são só bulls na questão de captura. No Bulossos é só
só atrair ele para um lugar afiado, congelar os Boos e capturar. E o boss final é até que bem divertido, com você precisando desviar dos ataques do Bowser, pegar esses espinhos e jogar na cara dele quando ele for jogar fogo, aí sim conseguindo sugar o Rei Boo. Acho muito estranho o fato dos chefes nesse jogo serem tão fracos, já que tava tudo pronto para eles conseguirem fazer um chefe bom. O foco do jogo é capturar fantasmas, faz esses fantasmas mais fortes, colocam mecânicas interessantes por trás deles e pronto, mas parece que eles conseguiram falhar em tudo nesses aspectos dos chefões. E no final eles não são ruins, mas são bem decepcionantes, principalmente chefões que envolvem os Boos. Para entender o porquê desses bosses serem decepcionantes por causa dos Boos, teremos que ver a próxima parte, que é... Número 3. Os Boos são irritantes. Logo no começo do jogo você consegue esse radar de Boos após o Luigi os soltar pela mansão inteira. Para capturar os Boos você precisa ir numa sala que já visitou, fuçar em todos os móveis e fazer um jogo de quente ou frio com o sensor. Depois disso você precisa começar a sugá-lo, com ele podendo fugir de sala para sala. Um é que os fantasmas não resistem como os outros fantasmas, eles só ficam lá se movendo enquanto o Luigi suga a vida deles. A pior parte é que os Boos podem até ter 300 de vida, e com isso eles provavelmente vão escapar, com você tendo que ir de sala em sala da mansão para os capturar, com eles até podendo entrar numa sala que você talvez não tenha acesso. Mas depois de tudo isso, talvez eu seja meio doido, já que eu gosto de capturar os Boos. É tudo bem falho, não deixa de ser irritante, mas nada que me deixe furioso. Número 4. O jeito que você salva o jogo ser terrível. Esse é provavelmente o menor dos problemas que eu mencionei, mas provavelmente é o que mais me irritou. Dá para salvar ou conversar com o Toad, que tem no começo da mansão, e também ao capturar um Boo. Apesar disso, não tem como salvar exatamente onde você tá. Ou seja, se você morrer, você vai ter que voltar do começo da mansão, com provavelmente você perdendo tudo que fez, já que não é todo lugar que tem um Toad. Resumindo, o jogo é bem satisfatório de se jogar, com uma gameplay bem arcade, principalmente por ser um jogo curto, que pode ser zerado em uma única sessão, com controles que quanto mais você joga, melhor você fica e mais recompensado você é. Apesar do jogo ter sérios problemas, nada tira do foco principal do jogo, que é capturar fantasmas e explorar essa mansão, apesar que esses problemas o puxam pra trás. Se inscreva no canal para chegar a 300 inscritos, tchau!